Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Protagonize. Eu sou Josiane Saboia e estou aqui com duas lindas, as minhas colegas Renata. Olá, tudo bem? Que bom estar aqui mais uma vez, obrigada pela oportunidade, estou muito feliz. E também a minha colega Juliana. Olá pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a professora Juliana, tenho a honra de trabalhar aqui no Centro de Educação Empreendedora, em parceria com essas maravilhosas. E estou muito feliz de poder bater um papo com vocês aqui neste programa. E hoje falaremos sobre um assunto muito importante, que é a primeira infância. Você já ouviu falar desse termo? Sabe o que significa? Ele é direcionado a um público da educação infantil. E aqui em São José, nós atendemos a quase 30 mil crianças. E isso é um número muito grande. É maior que a população de muitos municípios. Olha a nossa responsabilidade, não é, colegas? Olha, é verdade, hein? Olha o número muito grande de alunos atendidos aqui na nossa cidade. E para garantir uma educação de qualidade para os estudantes brasileiros, foi criada em 2017 a BNCC. Vocês sabem o que é isso? Eu tenho certeza que você aí de casa já ouviu essa sigla, mas nós vamos conhecer um pouquinho agora com a professora Juliana, que vai nos explicar esse assunto. E aí, Ju? Como a professora Renata falou, vocês já devem ter ouvido falar, né? A BNCC, ela é a Base Nacional Comum Curricular. Como o próprio nome diz, ela representa a base do nosso ensino. Então, ela fundamenta a nossa prática. Então, ela contém todos os eixos norteadores, como que as escolas devem funcionar, né? Uma indicação de como devem ser os atendimentos desde os bebês até o ensino médio. Nossa, que legal! E por que esse documento é tão importante? Você pode dizer para a gente, Josi? Primeiro que ele foi um documento construído com toda a sociedade civil e aí demonstra um olhar atento e colaborativo da sociedade para a educação. E segundo, porque ele pode se adequar às necessidades e às especificidades de cada região. Não é um documento impositivo, mas um documento que mostra, norteia e alinha toda a educação brasileira. É importante lembrar também que a BNCC ela vem para propor uma equidade, tanto de acesso, tanto de garantia. Então, nós pensamos na BNCC, ela aborda as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas. Então, nós precisamos pensar numa educação que prioriza a equidade e a igualdade de oportunidades. Olha que bacana. E aqui em São José, na parte diversificada do currículo, é o nosso trabalho que a gente desenvolve aqui. O enriquecimento curricular vem para atender a uma especificidade da nossa região. São José é conhecida por ser uma cidade empreendedora, inovadora, e isso está sendo oferecido para os alunos da rede municipal. O que você acha? Será que o empreendedorismo, a educação empreendedora, também tem alguma relação com o nosso assunto de hoje, com a primeira infância, Renata? Eu acho que sim, porque quando nós falamos de infância, nós falamos de protagonismo, porque a criança tem isso dentro dela. E ser protagonista é ser empreendedor também, é um comportamento que está muito incutido dentro do empreendedorismo. Então, acho que tem tudo a ver sim, Josi. Bacana. Pensando nisso, e que o pessoal que está em casa também gostaria de saber, a Juliana, mais cedo, fez uma entrevista com a orientadora Poliana para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Como foi a entrevista, Ju? Vocês estavam aqui contando, conversando, e eu já estava aqui querendo falar, né? Foi uma oportunidade muito valiosa de conhecer esse projeto, que eu não vou dar muitos detalhes não, porque na entrevista tem bastante coisa legal para vocês conhecerem, né? Então, é um projeto que atende as crianças da nossa rede na educação infantil, né? São mais de 100 escolas, são muitas crianças que têm a oportunidade de sonhar, de empreender e mobilizam toda a família. Mas eu acho que eu já falei muito. Deu muito spoiler, né? Então vamos lá, vamos ver o nosso vídeo com a nossa entrevista com a orientadora Poliana. Olá a todos e todas, uma alegria imensa estar aqui com vocês. Hoje nós vamos bater um papo com a orientadora Poliana. Vamos conhecer o projeto Pedagogia Empreendedora dos Sonhos, que é um projeto muito rico, muito especial, mas eu não vou contar muito não. Vou deixar a orientadora Poli contar um pouquinho para vocês. Eu já estou chamando de Poli, mas ela vai compartilhar com vocês a riqueza que é esse projeto. Seja muito bem-vinda, Poliana. Obrigada, agradeço a oportunidade. E para começar,
né? O projeto se chama Pedagogia Empreendedora dos Sonhos. Mas eu pergunto a você, Poli, para a gente compartilhar com quem está conosco, o que é empreendedorismo? Por que nós temos que pensar no empreendedorismo com as crianças já nesse projeto que você vai apresentar para a gente? Então, joia, é importante nós relembrarmos para quem está em casa, que talvez não tenha acompanhado nosso programa anterior, nós falamos um pouquinho, né, sobre o que é empreendedorismo. Quando se fala em empreendedorismo, as pessoas lembram daquele empresário, daquele dono do seu próprio negócio. Também é uma forma de empreender. Mas o empreendedorismo é algo muito mais próximo da nossa vida. É quando nós temos um objetivo, uma meta, um sonho, que é algo que a maioria de nós tem, né, na nossa vida, e nós nos empenhamos, temos atitudes, comportamentos que nos levarão a conquistar esse objetivo, esse sonho, essa meta, isso é empreender. Então, às vezes a gente entende que o empreendedorismo é uma coisa distante, mas não é, ele está muito presente. E nós já começamos com as crianças de 5 anos, porque esse é um período muito oportuno, né, para trazer, interiorizar nas crianças mesmo essa postura e esses comportamentos empreendedores que vão auxiliar as crianças aí durante toda a vida. Maravilha! E você falou uma questão interessante, a faixa etária. O projeto ele acontece em qual nível da educação? Então, o projeto acontece com as crianças do pré-2, né, as crianças de 5 anos de idade. E é importante nós entendermos, né, anteriormente a entender o projeto, entender a primeira infância. Se nós entendermos esse período que é muito característico, que é muito peculiar, nós vamos entender o porquê nós começamos tão cedo, né? E aí, para a gente começar a entender, né, eu queria convidar você que nos acompanha em casa, queria convidar você também. Quando a gente fala em infância, em criança, o que vem à nossa mente, né? Que imagem vem aí à nossa mente? Que imagem vem, Ju? Olha, quando eu penso em criança, eu penso em criatividade, em alegria, em pesquisa, né? Curiosidade. E você? Eu penso em tudo isso. Quando a gente fala em criança, a gente já pensa nessa alegria, nessa expressividade, né? Criança não tem muito dedo, né? Ela fala o que ela pensa, não tem muito filtro. A gente vai ficando mais adulto, né? E vai elaborando. A gente pensa antes de falar, pensa antes de agir, né? Controla o nosso próprio corpo. Mas quando a gente fala de criança, a gente fala de expansividade, de alegria e de movimento. E tudo isso é muito característico, né, da faixa etária. E ser criança é ser tudo isso mesmo, né? E para a gente começar a entender melhor o pessoal que nos acompanha em casa, eu pedi para a Ju cantar uma música, né, aproveitar desse talento, para a gente pensar um pouquinho nessa infância, né? Então convido você que nos acompanha em casa a prestar atenção, né, na letra dessa canção, que daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouquinho sobre essa faixa etária e as suas características. Então, olha que alegria, né? Nós podermos estar aqui conversando com a orientadora Poliana. Vamos cantar também um pouquinho. Então, que essa música possa realmente levar você a refletir sobre o que é ser criança, sobre a magia desse período. E eu não vou falar mais não, vamos cantar, né? Tudo é brincadeira, travessura nas mentes coloridas da infância. Da nossa maneira se aventura, o tempo passa, a gente não se cansa. A vida é um parquinho de diversões. Nossa alegria é alegrar corações. Quem vem conosco nessa nova dança, viver feliz assim é ser criança. Elas são abelhudas, tudo que se vê elas querem tocar. Tipo assim, curiosas, todos os porquês elas vão perguntar. Elas são abelhudas, tudo que se vê elas querem tocar.
todos os porquês elas vão perguntar. Lindo! E vamos perguntar, né? Vamos de perguntar. pergunta, vamos estimular. E assim é ser criança, né? Vamos lembrar dessa letra aí, para a gente falar um pouquinho sobre essa faixa etária. Todos nós já fomos crianças, né? Talvez não nos lembremos muito. Outras lembranças, né, ficam muito fortes na nossa mente nesse período. Mas a letra ela fala assim, que tudo as crianças querem tocar. Né? Então não basta mostrar, eles têm que colocar a mão, né? E a gente vai entender daqui a pouquinho por que as crianças agem assim. Nós vamos entender que é uma questão do desenvolvimento, é uma questão cerebral, uma questão orgânica, né? Então não adianta você falar para a criança, não mexe, não toca, né? Ela vai fazer, porque esse é o momento que ela experimenta o mundo dessa forma. Outra fala da música, elas são abelhudas, né? Curiosas, são curiosas. Elas querem conhecer o mundo na sua totalidade, né, com intensidade. Tudo é brincadeira, travessura nas lentes da infância, porque as crianças não enxergam o mundo como os adultos enxergam. Eu costumo contar essa história. Quando a minha filha tinha 4 anos, eu dei uma câmera fotográfica para ela. E uma câmera que eu não usava, né, que ela podia derrubar, que não tinha problema, e dei essa câmera para ela. E depois eu fui olhar as fotos, né, que ela havia tirado. E eram fotos assim inacreditáveis, né? Porque se ela fotografava, por exemplo, o seu teclado, ela não ia, eu fotografaria o seu teclado assim de longe, né? Ela não fotografava só aquele botão, né? E aí a gente vai percebendo o que com essa história, né? Que as crianças não enxergam o mundo como os adultos. Elas enxergam o mundo com maior intensidade. E tudo isso é uma questão orgânica e cerebral. Nesse período da primeira infância, né, a primeira infância ela acontece do 0 aos 6 anos. E é o período mais importante na vida de qualquer ser humano. Nesse período, as conexões cerebrais, né, as sinapses, né, que são essas conexões entre os neurônios, elas acontecem de forma muito rápida, né, muito mais rápida do que hoje, na nossa idade adulta. Né? Então, nesse período de 0 a 6 anos, essas sinapses acontecem muito rápido. Então, elas precisam sugar tudo que o mundo tem ali para mostrar. Então, por isso que elas não só olham, elas tocam, né? Por isso que elas enxergam as coisas nos seus pequenos detalhes, que nós talvez adultos não enxergamos dessa maneira. Então, é uma questão orgânica, né? Uma questão do desenvolvimento dessa faixa etária. A ciência costuma dizer também que esses primeiros 1000 dias de vida, que vai do nascimento aos 2 anos de idade, é um momento em que o cérebro está ainda mais rápido. É como se fosse a base cerebral para todo o conhecimento que as crianças vão ter aí ao longo da sua vida toda, né? Sua vida até a idade adulta. Então, por isso que esse período ele é importantíssimo, porque ele corresponde não somente à infância. Tudo que a criança receber de estímulo, de conhecimento, de aprendizagem, de desenvolvimento, ela vai levar para a vida adulta. Então, por isso é um período assim muito peculiar e um período muito importante. Você trouxe uma questão muito importante, Poliana, sobre os estímulos. Né? E no projeto, eu tenho a oportunidade de ver um pouquinho aqui como o projeto é desenvolvido. Né? Como acontecem esses estímulos do desenvolvimento dos comportamentos empreendedores? Como você disse, tem pessoas que até nascem com uma maior facilidade, tem pessoas que precisam buscar desenvolver esses comportamentos, a iniciativa. E como que isso acontece com as crianças no projeto? Então, nós partimos sempre do sonho, que é uma linguagem muito próxima dessa faixa etária. Então, no começo, eles imaginam que o sonho é aquele que a gente tem quando dorme, né? Depois, eles vão ampliando que o sonho pode ser o desejo, uma coisa que eu quero, né? Uma coisa que eu almejo. Aí, as crianças, nós trabalhamos muito com os sonhos individuais, a princípio, né? Tudo de maneira lúdica, sempre permitindo, assim, que a criança expresse essas linguagens que nós acabamos de falar, né? Que ele possa tocar, que ele possa mexer, que ele possa usar a sua criatividade, enfim, né? O ser criança mesmo. E aí nós partimos desses sonhos individuais para um sonho coletivo, né? Que pode ser da turma ou da escola. E aí, para a realização desse sonho, as crianças vão precisar empreender. Né? Então, elas vão precisar buscar ali uma rede de relações, né? Pessoas que possam ajudar na realização desse sonho. Elas vão precisar persistir nesse sonho, porque às vezes algumas coisas não saem conforme
o planejado, né? São comportamentos empreendedores. Elas precisarão planejar as ações para a realização desse sonho. Elas precisarão de resiliência, né? De energia, de atitude, de ação, de criatividade. Então, tudo isso é comportamento empreendedor, né? Então, na busca de realização desse sonho coletivo, as crianças aprendem, né? De dentro para fora, a empreender. Né? E elas vão se apropriando. É claro que é um estímulo, né? Inicial, mas é um estímulo inicial na melhor fase, na fase mais oportuna, que é a primeira infância. É encantador, assim, no projeto, a gente pode ver que a criança participa das atividades, das propostas, mas a família se envolve, né? Como que você enxerga esse envolvimento da família? Né? Não só a criança aprende a empreender o sonho, a empreender a própria vida, mas a família também se envolve. Como que você percebe esse envolvimento da família? Ele é fundamental, né? Ele é uma das bases do projeto. Até porque, para se empreender, precisa sempre contar com essa rede de relações, né? Com essas parcerias. E esse é o objetivo mesmo, mostrar para as crianças que para se conquistar algo, nós precisamos das pessoas, sim. Nós temos que ter a nossa iniciativa, mas nós também podemos aprender com as pessoas, né? Contar com essa ajuda. E algo que nós trazemos muito forte é que o sonho não transforma somente o sonhador, né? Mas aqueles que estão em volta. E nós vemos assim as crianças trazerem sonhos que realmente são sonhos que transformam não só a vida delas, mas a vida das pessoas que estão ao redor. Né? Teve uma escola, até um exemplo, né? Em que as crianças queriam deixar a escola mais bonita, o parquinho mais bonito. E esse era o sonho inicial. E as crianças brincavam no parque e no parque havia uma grade e eles enxergavam um terreno baldio que ficava ao lado da escola. E o terreno era cheio de lixo, né? Esse terreno estava mal cuidado, enfim. E aí as crianças começaram a questionar, não adianta deixar a escola linda, o parque lindo, né? Os ambientes externos bonitos, se aqui fora está horrível, está do lado da escola. E aí o sonho das crianças começou a tomar uma outra forma. Eles começaram ali no bairro a fazer uma passeata, né, com cartazes, colocaram os cartazes no terreno, pedindo para as pessoas não jogarem lixo, enfim. Então a gente vai vendo que esse sonho vai ultrapassando mesmo os muros da escola, né, envolveu toda a comunidade de aprendizagem, as famílias, os moradores do bairro, né, os demais funcionários da escola. Então a gente vê que esse sonho sai ali só do mundo das crianças, né? E acaba tocando aí as pessoas ao entorno. Que coisa linda, né, gente? Poder ver essas crianças impactando a realidade que eles atuam. Né? Se você pudesse, assim, escolher um sonho para contar para a gente que você já viu sendo realizado, ainda mais que a gente está nessa pandemia, estamos no formato remoto, mas o pouquinho que eu vejo de tantos sonhos que acontecem, um sonho que você pode compartilhar comigo, com as pessoas que estão com a gente, que as crianças conseguiram realizar nesse período, estudando um pouquinho em casa, um pouquinho na escola. Então eu tenho um relato do sonho do ano anterior, né, do ano passado, que eles ainda estão nesse percurso, né, durante este ano. Mas o ano passado nós ficamos nesse ensino à distância, né? E aí nós trabalhamos os sonhos das famílias. E esse sonho poderia ser voltado para a criança, poderia ser um sonho talvez voltado para uma questão coletiva ali da família, né? E um dos sonhos foi transformar o jardim que a família tinha em casa. Como era um período aí de quarentena, né, de isolamento, a família estava muito em casa e eles resolveram transformar ali o quintal, o jardim, né, para que os pássaros pudessem vir até o jardim. É um sonho muito simples, né? Então eles reformaram os vasos, né, plantaram hortaliças, enfim, né, e mudaram o ambiente da casa. Então um sonho muito simples, né, mas que transformou e tornou aquele local onde eles moravam mais agradável. Então às vezes a gente pensa que o sonho tem que ser uma coisa, né, muito grande, mas às vezes os pequenos sonhos já ensinam muito para as crianças, né, e transformam, né, a família como um todo. Então esse é um exemplo, né, por exemplo, que nós tivemos no ano passado. Dá para ver que é um projeto que planta muitas sementes de esperança, né, e muitas sementes de sonhos. Então, Poliana, se você puder deixar uma mensagem para as famílias sobre os sonhos, sobre empreender os sonhos, por favor, eu já cantei, agora é com você. A mensagem que eu deixo, né, é que você possa
vivenciar isso na sua casa, né? Conversar com o seu filho sobre o que ele sonha, sobre o que ele deseja, né? E estimulá-lo mesmo, principalmente nessa primeira infância, a ter atitudes para a realização desse sonho. Porque aí a gente sai daquela esfera só do sonhador, né? Só da imaginação. E a gente entra na esfera do empreendedor, que é aquele que sonha, mas que torna o sonho realidade. Como é bom podermos falar de sonhos, podermos falar de esperança e podermos falar das nossas crianças. Então eu quero agradecer à orientadora Poliana pela disponibilidade, pela abertura, pela troca. O nosso programa Protagonize, espero estar com vocês muitas outras vezes, estaremos juntos, né? E as crianças nos ensinam muito, né? Nesse bate-papo foi possível perceber o quanto que as crianças nos ensinam nesse projeto tão maravilhoso. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Para você que tem um filho, um neto, um sobrinho, né? Alguma criança da sua família que estuda na Rede Municipal de São José dos Campos, nos acompanhem aí, né, nesse projeto que acontece com as crianças do pré-2, nessa idade de 5 anos e 11 meses. E ele acontece em todas as unidades de educação infantil, nas 112 unidades. Então, convido você a nos acompanhar, né? Acompanhar os sonhos das crianças. Tenho certeza que vai ser um momento de muita riqueza aí para a sua família. Muito obrigada e até a próxima! Que bacana! Olha como é valioso ter esse projeto, a criança desenvolver na educação infantil. Como foi para você, Ju, essa entrevista? Já deu para ver ali que vocês estavam todas animadas. Mas como que foi? A gente gostaria que você relatasse. Foi incrível, né? Além de poder cantar com as pessoas, com você que está aqui com a gente, compartilhar esse projeto, esse conhecimento que as crianças começam a desenvolver tão pequenas, né? Nós precisamos acreditar mais nas nossas crianças. Então, nessa entrevista também eu pude ver o quanto que o projeto Pedagogia Empreendedora dos Sonhos acredita nas crianças, acredita nas famílias e acredita no poder que tem sonhar, no poder que é a gente poder empreender as nossas ideias e empreender para a nossa vida. Não é só ter algo ou ter um negócio, né? Acho que a entrevista o que mais me marcou foi isso, a gente empreende para a nossa vida, para a realização dos nossos sonhos. Isso mesmo. E para você, Renata? Conta pra gente, o que você achou? Eu achei muito interessante. É legal a gente poder conhecer um pouquinho melhor como acontece essa fase da criança, né? Entender um pouquinho essa primeira infância e assim, entendendo a forma como eles se desenvolvem, nós podemos estimulá-los da maneira correta, nós podemos incentivá-los da melhor maneira para promover esse desenvolvimento, para ajudá-los a trilhar esse caminho do protagonismo, do empreendedorismo, é uma coisa muito positiva. E que bom saber que a nossa rede de ensino aqui em São José dos Campos tem essa oportunidade, né? E tem esse espaço para a criança e incentiva a criança a desenvolver essas habilidades, é muito bom. Que bacana. Eu gostei muito, espero que vocês de casa também tenham gostado. Nós encerramos por aqui fazendo sempre o convite a vocês, venham nos conhecer, por enquanto nas redes sociais, mas em breve fisicamente. Aguardamos vocês aqui no CEDEM. Um abraço. Muito obrigada pela presença de vocês, por estar conosco. E como a Josi falou, quando for possível, vocês estarão conosco aqui no Centro de Educação Empreendedora. Por enquanto, estamos aí no Instagram, no YouTube, esperamos vocês. Então, gente, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de ter conversado com vocês. Conto com a presença de todos no nosso próximo Protagonize, esse programa que vai conseguir criar um lugarzinho no coração de todos, eu tenho certeza, tá? Até a próxima, então. Tchau. Tchau, tchau.